Olá, meu querido estudante, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo tema. Nós vamos falar sobre permutações circulares. O nosso problema que vai motivar esse conceito é o seguinte: de quantos modos é possível organizar 4 crianças em uma ciranda? Vamos lá, vamos começar a pensar aqui comigo. Eu tenho 4 crianças e vou formar uma ciranda. Então vamos aqui representar essa ciranda aqui da seguinte forma, né? Uma ciranda é uma brincadeira de roda, então eu tenho 4 crianças para colocar. Vou colocar aqui então, representando por números, a criança número 1, a criança número 2, a criança número 3 e a criança número 4. Eu quero que você perceba o seguinte: em princípio, nós somos tentados a responder esse problema de maneira assim bem imediata, dizendo que seria uma permutação de 4 elementos. Mas perceba que de fato a gente não pode se precipitar dessa forma, porque quando a gente organiza crianças em roda, independente de rotações aqui, né, dessa roda estar girando, dessas crianças estarem brincando nessa ciranda, a posição das crianças aqui não vai mudar em relação à posição que elas começam inicial na roda. Ou seja, a configuração dessa minha brincadeira, desse meu círculo, não vai mudar se nenhuma criança trocar de lugar. Por exemplo, eu posso ter aqui uma outra posição, girando aqui um pouquinho, né? Rotacionando aqui um pouquinho essa minha ciranda, onde simplesmente eu girei um pouquinho, a criança número 1 veio para a posição número 2, a criança número 2 veio para a posição da número 3, a da número 3 veio para a posição da número 4 e a da número 4 veio para a posição número 1. Perceba que aqui a gente tem duas configurações diferentes, mas que representam exatamente a mesma ciranda, porque simplesmente eu obtenho uma a partir da outra, girando no sentido horário de lá para cá e no sentido anti-horário dessa configuração aqui número 1 para a configuração número 2, basta eu rodar no sentido anti-horário e eu obtenho a número 2, e basta eu girar um pouquinho no sentido horário número 2 que eu obtenho a número 1. Então perceba que de fato não vai ser simplesmente 4 fatorial, porque se fosse 4 fatorial, essa simples mudança aqui de rotação de fato interferiria no nosso resultado, contaria como sendo uma configuração diferente. De fato, para cada configuração eu tenho 4 posições possíveis, né? Eu coloquei aqui 2, eu tenho mais 2 ainda, né? Eu ainda tenho mais 2 aqui. Quando a criança número 4 avança mais um pouco, aqui a criança número 1, aqui a criança número 2 e aqui a criança número 3. Essa seria a posição 3. Eu ainda teria uma 4ª posição para explorar. Aqui eu teria a número 3, a número 4, a número 1 e a número 2. Perceba que se eu dou mais um giro, eu volto para aquela primeira configuração. Então aqui você fecha um ciclo onde você teria 4 configurações diferentes da mesma ciranda. Então, para resolver esse nosso problema, eu não posso simplesmente utilizar 4 fatorial. Eu até poderia começar o raciocínio dessa forma, como se fosse uma permutação simples, como se fosse uma P4. Mas, na verdade, isso vai ser o que a gente vai chamar de uma permutação circular, e a gente vai representar por PC, de 4 elementos, né? Porque são 4 crianças. Então, a permutação circular ela vai ser calculada da seguinte forma. Eu vou, primeiro, organizar essas crianças em fila. Perceba que eu coloquei aqui como se fosse fila, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou organizar essas crianças em fila, certo? Esse vai ser o primeiro raciocínio. Vou colocar aqui uma criança, vou colocar aqui uma segunda criança, vou colocar aqui uma terceira criança e deixar um espaço para uma 4ª criança também. E aí depois essas crianças vão dar as mãos e formar a ciranda, ok?
Então, aqui eu vou preencher 4 espaços, então por isso que é 4 fatorial. Só que depois que eles preenchem os espaços, eu tenho que descontar, depois que eles dão as mãos, preenchem os espaços e dão as mãos, eu tenho que descontar aqueles espaços que foram preenchidos, simplesmente obtidos por rotação uma da outra. Por exemplo, se você preencheu aqui com a criança número 1, número 2, número 3 e número 4, e você na segunda situação simplesmente preencheu com a criança número 2, número 3, número 4 e número 1, perceba que quando você der as mãos aqui a essas crianças, você vai ter exatamente a mesma configuração, a mesma de rotação, ou seja, você vai obter uma dessas 4. Então, na permutação circular, o que conta não é a ordem em relação à posição. O que conta o que conta é a posição relativa em relação a cada criança que está ao seu lado. Então, o que importa para a criança número 2 é quem que ela está pegando a mão. Ela está pegando a mão na criança número 1 e na criança número 3. Para ela só importa isso. Não importa se vai girar um pouco mais, se ela vai ocupar uma posição diferente, isso não faz diferença aqui para nós. Da mesma forma, a criança número 3, como referência, o que importa para ela é que ela está segurando na mão da criança número 4 e na mão da criança número 2. A criança número 4 está segurando na mão da criança número 3 e da criança número 1. Perceba que o 4 aqui continua segurando na mão do 3 e na mão do 1. Então, perceba que, de fato, eu tenho que descontar todas essas rotações que eu contei exageradamente. E a maneira de fazer isso é justamente dividir por 4, porque são 4 rotações possíveis. Então, dividir por 4. Ou seja, o que a gente obtém é 4 vezes 3 fatorial dividido por 4. Isso resulta em 3 fatorial. Muito bem. No caso geral, a gente vai ter n crianças, então a permutação circular vai ter n crianças. A gente vai ter, então, n fatorial, né? Porque a gente vai colocar essas crianças primeiro em fila, depois que elas derem a mão, aí você vai ter que descontar as rotações que você contou indevidamente. E aí você vai dividir por n, porque para cada uma das crianças, para cada uma das posições, você vai ter uma rotação que foi contada indevidamente. Então, isso daqui resulta em n vezes n menos 1 fatorial dividido por n, e aí você obtém a sua fórmula, né? Sobra simplesmente n menos 1 fatorial. Então, quando eu for calcular a permutação circular, eu simplesmente vou fazer PC n igual a n menos 1 fatorial. Então, uma vez identificado que se trata de uma permutação circular, eu simplesmente vou aplicar essa minha fórmula, ok? Vamos então fazer um exemplo de aplicação para essa nossa teoria. O exemplo diz o seguinte: de quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 7 crianças? De modo que 2 determinadas dessas crianças não fiquem juntas. Bom, nós vamos fazer aqui 2 soluções do nosso problema. A primeira solução é da seguinte forma. Vamos lá. Já está claro, né, que vai ser uma permutação circular, porque eu estou falando de uma ciranda e eu tenho 7 crianças. Entretanto, eu tenho um probleminha. Essas crianças aqui, tem 2 delas que não vão poder ficar juntas. Então, no meu primeiro raciocínio, eu vou considerar as outras 5 crianças e vou formar uma ciranda só com elas, tá? Vou formar uma ciranda só com as 5 primeiras crianças. Tá? Vou representar aqui a criança número 1, a criança número 2, a criança número 3, a criança número 4 e a criança número 5. De quantas formas eu posso, então, formar uma ciranda com essas 5 crianças? Nós já vimos que isso vai ser a permutação circular de 5 elementos, certo? Que é justamente 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial, que é 24. Muito bem. Bom, agora eu tenho que inserir 2 crianças ainda. Só que como elas não podem ficar juntas, eu tenho que inserir elas aqui de maneira que elas fiquem entre 2 espaços, não venham a ser inseridas no mesmo espaço. Não é isso? Então, veja bem. Para inserir a primeira criança, eu posso colocar aqui ela entre a criança número 1 e a criança número 5, por exemplo. Então, a criança número 6 eu vou colocar aqui entre a criança
número 1 e a número 5. Perceba que eu tinha o quê? Os espaços entre 1 e 5, entre 5 e 4, entre 4 e 3, entre 3 e 2 e entre 2 e 1. Ou seja, eu tinha 5 opções de espaço. Eu utilizei uma dessas opções de espaço para colocar a criança número 6. Para inserir a criança número 7, que não pode dar as mãos, né? Que não pode ficar junto com a criança número 6, eu agora tenho 4 opções. Porque eu não posso colocar nem entre o 5 e o 6, nem entre o 6 e o 1. Então, sobrou 1, 2, 3, 4 opções de inserir. Por exemplo, eu vou inserir aqui a criança número 7. Então, tudo que nós temos que fazer é multiplicar aqui pela quantidade para ter o nosso resultado. O nosso resultado vai ser 24 vezes a quantidade de maneiras de inserir a criança número 6, perdão, 5, né? 5 maneiras, vezes a quantidade de maneiras de inserir a criança número 7, 4 maneiras. Então, isso resulta em, vamos lá, 5 vezes 4 dá 20. Então, multiplicar por 20 é o mesmo que multiplicar por 2 e em seguida multiplicar por 10, ou seja, acrescentar um zero. Então, é 24 vezes 2, que é 48, e eu só acrescento um zero. E essa é a nossa resposta. Tudo bem? Vamos para a segunda maneira de pensar. A segunda maneira de pensar, a segunda solução, ela pensa um pouquinho diferente. Eu já vou inserir as 7 crianças na minha ciranda, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma ciranda, já vou inserir aqui a criança número 1, a número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7, ok? Essa daqui é a configuração onde a criança 6 e a criança 7 estão juntas, mas é uma situação que não deve ocorrer, que eu devo evitar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar de quantas formas essas 7 crianças podem estar misturadas, independente de estar junto à criança 6 e a 7 ou não, ou seja, todas as permutações circulares de 7 elementos, ou seja, todas as formas de fazer cirandas com 7 crianças. Isso vai ser 7 menos 1 fatorial, isso é 6 fatorial, que é 720. E agora eu vou descontar as situações em que a criança 6 e a criança 7 estiveram juntas. Na prática, isso seria como se a maneira de interpretar seria como se elas andassem, se eu colocasse elas na ciranda, sempre juntinhas, pensadas como sendo uma única pessoa. Então, seria como se eu ignorasse que são 2, admitisse que há apenas um e fizesse a contagem de todas as permutações circulares, não mais com 7, mas com 6 elementos, porque eu estou encarando esses 2 elementos aqui como sendo um só. Essa é a maneira de interpretar que eles estão juntos, pensando que sejam apenas um. Então, isso seria uma permutação circular de 6 elementos, o que vai ser 6 menos 1 fatorial, que é 5 fatorial, que é 120. Entretanto, quando eu penso neles como sendo apenas uma criança, eu ainda tenho que pensar na possibilidade deles trocarem de lugar, porque aqui eu tenho o 6 e o 7, mas eu também poderia ter o 7 e o 6. Invertendo de lugar, mantendo todas essas posições fixas, eu inverto a configuração. Então, ainda tenho que multiplicar esse resultado aqui por 2, para poder chegar então no meu resultado final, que vai ser todas as situações possíveis, 720, menos 2 vezes 120, o que totaliza as circunstâncias, as situações indesejadas, que é onde eu tenho essas 2 crianças 6 e 7, como sendo as crianças que não deveriam estar juntas. Então, isso vai totalizar 720, 2 vezes 120 é 240, e essa subtração é exatamente 480.